pessoal, hoje a gente está aqui com um projeto bem diferente. É um Volkswagen Fox ano 2016, na versão Highline. Carrinho bem completo, bem confortável, bacana. E a gente está fazendo esse projeto junto aqui com o pessoal da Stroker Motorsport de Belo Horizonte. Quem está controlando ele é uma FT500 com a sonda lambda também wideband da Fueltech. Tem mais uma bomba de combustível especial também, embreagem de cerâmica e o câmbio é original. Então assim, ele já chegou pra gente desse jeito. O problema foi que o cliente ficou muito insatisfeito com o acerto do carro, porque o carro estava morrendo muito, o consumo muito alto, ficou muito fraco em baixa rotação. Então assim, a gente fez várias correções aí. Ele fez a instalação do sensor de pressão de combustível, pressão de óleo, que não tinha, ligado aqui na Fueltech. A gente refez o escapamento completo, porque ele estava com o escapamento errado, posição de sonda lambda errada, dimensionamento errado. Ele fez o downpipe e do meio do carro para trás com o escapamento original. Não faz sentido, o carro tem mais vazão agora, você mantém uma contrapressão muito alta. Então a gente refez o escapamento todo certo do tamanho para o carro. A gente fez várias correções no chicote, principalmente da injeção, muita coisa montada errada, sensor de fase ligado errado, não estava funcionando com a sequencial, agora está funcionando com sequencial. Sonda lambda ligada errada, ligada analógica, sendo que a gente ligou aqui digital com a Fueltech, com a Redcam. O atuador do comando variável estava desligado, não estava sendo atuado. O ar-condicionado estava ligado errado, a Fueltech não estava recebendo sinal, então o motor morria, ligava o ar. Então essa parte toda errada. Temperatura de ar não estava ligada, a gente ligou na temperatura de ar original. Essa Fueltech aceita ligar junto com a injeção original a temperatura. Então assim, foram diversas correções e agora o carro está aí, como vocês podem ver. A gente já está terminando o serviço. O carro está funcionando perfeitamente, está um dia quente, a gente está aqui no ar-condicionado, no trânsito, funcionando lisinho, melhorou muito, tinha muita coisa errada, né? Então assim, agora o cliente vai ter o carro que ele quer. Pessoal, a gente vai fazer uma partida fria aqui agora do carro, somente com etanol. Vai ser o primeiro teste que eu vou fazer. Já está tudo sequencial. Eu já esperei aqui a sonda aquecer. Hoje está um dia, não está muito frio não, está um dia mais quente. 30 graus aqui na água. 30 graus. Então já está 30 graus o ar. Então não tem muito jeito de fazer mais frio que isso hoje. Mas vamos fazer aqui a partida e gravar e ver como se comporta para fazer as correções. Pegou bem rápido. O pós-partida não tá legal, tá oscilando. Agora já estabilizou, mas isso aí a gente consegue consertar. Pessoal, a gente está aqui para fazer mais uma partida a frio. Primeira partida do dia, somente com o uso de etanol. Vamos ver como é que está a temperatura do dia aqui. Temperatura amena. A água está 24 graus e o ar 27. Vou esperar esquentar a sonda, fazer uma gravação. Eu já estou aqui agora com o mapa avançado, que a gente já está mais avançado na calibração. Então eu já passei o mapa de ignição e o mapa de injeção para o modo avançado, onde tem a tabela, o mapa 3D, né? E vamos fazer uma partida aqui, botando para gravar. Esse carro, como tem borboleta eletrônica, o ajuste ele é mais trabalhoso para eu acertar o carro, porque além dos parâmetros de combustível, de ponto de ignição, você tem também a posição da borboleta.
Então você tem uma posição da borboleta para partida quente, uma para partida frio, para pós-partida e depois em função de temperatura. Então você precisa de calibrar isso tudo para ter uma estabilidade do giro do motor. E aí por isso que tem que fazer vários testes de partida fria até ficar perfeito. A partida quente é um pouco mais simples, mais fácil, mas a fria aqui com álcool ela é mais sensível. Melhorar um pouco a rápida fria aqui. Posso fazer pelo computador que é mais fácil. Já está corrigindo a sonda automática, já passou de 50 graus. Aqui importante também fazer partida em temperaturas intermediárias. Então a gente não faz só fria, mas também faz no meio do caminho. Então aqui eu liguei o carro por uns 5 minutos, está em 65 graus a temperatura da água, ou seja, o carro não chegou na temperatura de trabalho ainda, em torno de 90. E aí a gente também tem que calibrar, porque tudo influencia, né, a temperatura. Então a gente faz aqui a partida. Show de bola, rapidinho. Já dá para sair com o carro aqui. Uma boa. Pessoal, a gente está terminando o acerto do carro. Vamos fazer uma primeira partida do dia aqui, só com etanol. Hoje um dia mais para quente, tá 29 graus, temperatura ambiente, mais tranquilo. Dá para ver aqui no motor 29, temperatura do ar 30, 29, 30. Ali no painel os 30, agora deu 30 ambiente. Beleza. A sonda já aqueceu. Vamos ver, a gente acabou de fazer a troca das velas, medição de compressão. Já fizemos todas as alterações do carro. Vamos ver aqui como é que ele se comporta. Está com escapamento novo que a gente refez todo, por isso está mais barulhento. Está com um abafador só. Já está estável já o carro. Se precisar de sair, já dá para sair, tem que acelerar, não tem problema. Aí pessoal, no trânsito, ó, ar-condicionado ligado. Olha a sondinha aí, ó. Trabalhando bonito em carro estável, tranquilo, confortável, funcionando igual original. Pessoal, a gente está indo pro Dino agora para poder fazer o acerto do carro. Além de acertar as coisas normais que a gente já acerta aí, de combustível, mistura, ponto, fase de injeção, rápida, essas coisas normais, a gente vai fazer aqui o uso do novo recurso da Fueltech e que esse motor tem, que é comandar o comando de válvula variável. Então esse motor aqui ele tem um comando de válvula variável na admissão, ele varia até 50 graus adiantando o comando. Ele tem uma posição de repouso, o comando tem uma posição de repouso, que é aonde chegou o carro pra gente. O comando na posição de repouso ele é todo atrasado, então em alta fica muito bom, em baixa fica fraco. Isso era uma reclamação do dono. E a gente fez a ligação como agora está tudo sequencial, injeção sequencial, ignição sequencial, a gente tem o comando de fase, a gente calibrou o comando de fase, ele está funcionando perfeitamente. Então com o sensor de fase, e a gente controla o atuador do comando.
que é uma solenoide que libera a pressão de óleo, ela pulsa, né? E libera a pressão de óleo para poder, na polia do comando de admissão, tem uma mola, que é a posição de repouso, e aí quando entra a pressão de óleo, ela avança o comando até 50 graus de ângulo de virabrequim. Isso aí possibilita a gente fazer várias coisas. O comando de válvula variável, ele tem, para calibrar o mapa aqui com a injeção, tem basicamente 3 itens que são importantes. Primeiro, estabilidade de combustão. Segundo, rendimento volumétrico. E terceiro, as perdas por bombeamento. A estabilidade de combustão, eu tenho que ver o quanto que vai ter de cruzamento de válvula de admissão com escape, porque quanto mais você adianta, mais o cruzamento aumenta. Então, esse aumento do cruzamento tem que tomar cuidado para não atrapalhar o motor na estabilidade da combustão. Então, se você cruzar demais o comando em algumas situações, fica instável o motor, começa a cabecear e começa a ficar ruim a combustão. Então você tem que tomar cuidado para em alguns pontos não deixar isso acontecer. Então essa estabilidade é muito importante, então tem que tomar cuidado com o cruzamento, com o ângulo que você coloca. O rendimento volumétrico está ligado justamente ao enchimento do cilindro. Então quanto maior rendimento volumétrico você tem, quanto maior enchimento do cilindro, mais torque você vai ter. Então isso aí a gente vai aqui no dinamômetro passar por várias posições do comando e ver aonde que ganha, aonde que perde, para no final a gente fazer a melhor curva de torque com maior enchimento. E aí depois desse maior enchimento a gente tem que corrigir o avanço e a mistura, porque tem influência sobre eles. Tem que tomar cuidado porque o mapa da posição do comando é um mapa 3D em função de rotação e em função de carga. Então, plena carga é um acerto e cargas parciais é outro acerto. Nas cargas parciais que entram a vantagem das perdas, da melhoria na perda de bombeamento. A perda de bombeamento é quando a borboleta, a TBI fica tão fechada, ou seja, você está numa carga parcial com um acelerador bem levinho, a borboleta está quase toda fechada, e a perda que tem no coletor pelo estrangulamento da borboleta é muito grande. Então o que acontece? Nesse caso, você não deixa o comando na melhor posição de eficiência volumétrica, você deixa ele na pior condição de eficiência volumétrica para te obrigar a abrir mais a borboleta. Porque nessa condição você não está demandando torque do motor, você está só relando o pé. Então você não está pedindo torque, você só está mantendo o peso do carro. Então nessa condição você tem um macete que as fábricas usam de piorar o rendimento volumétrico com o comando, para você ter uma consequência de uma borboleta mais aberta e ter menos perda na borboleta. Então no final dessa soma você tem ganho de consumo de combustível e emissões de poluente, que é o que a gente quer aqui, o melhor consumo possível. Então a gente vai, dentro desses parâmetros, calibrar o mapa do carro agora no dinamômetro.
Pessoal, agora que a gente saiu com o carro do dinamômetro, que a gente calibrou o VVT, né, o comando variável, é muito impressionante a mudança de comportamento no carro. Na pegada da turbina, em baixa rotação aí até 3.500, ele ganhou muita força, comparado com o que antes, né, que o jeito que a gente recebeu o carro, aonde o comando estava sem atuar, estava travado, atrasado. Então assim, nosso carro melhorou muito de baixa. Antes o carro com o comando travado, ele pedia marcha em qualquer curvinha que tinha uma subida, alguma coisa assim, ele pedia para você reduzir, não tinha força e tal. Agora o carro está com muita força, mudou muito o comportamento, dá para ver aí nas curvas o ganho de torque, né? Então assim, muito legal a atuação do comando variável e como é bem gerenciado, né? Então assim, você tem ganhos e ganho em consumo, ganho em estabilidade de funcionamento e tal, muito legal. Foi uma bela experiência. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o resultado dos testes de dinamômetro da calibração do comando variável do Fox. Esse carro, como eu disse, só tem comando variável na admissão. E aqui estão os resultados que a gente teve aí no dinamômetro. Primeira coisa, só lembrando, não se usa fator de correção para motor turbo. Então, não se deixe enganar aí não, que tem muita gente que mostra os valores de motor turbo com fator, porque fica mais alto os valores. Essa primeira curva que está aqui na tela é do motor com o VVT desligado, ou seja, nesse caso aí, nesse motor, o comando fica o mais atrasado, a posição de repouso dele é mais atrasado. O que favorece a potência em alta e perde torque em baixa ou potência em baixa. Aí eu fiz alguns testes aqui, eu não vou mostrar tudo porque o caminho é longo, foram algumas horas de dinamômetro, porque depois que você acha a melhor curva do VVT, você ainda tem que corrigir aí avanço e mistura, porque você alterou o enchimento do cilindro. E com isso, com o maior enchimento do cilindro, a velocidade da frente de chama aumenta, então você tem que atrasar o ponto em alguns pontos, né? Nos pontos de melhor enchimento. Então aqui essa curva aqui vermelha, essa aqui é o torque, essa aqui é a potência, com o comando VVT em 0 graus. Aí agora que eu vou mostrar uma curva de 20 graus. Ganhou mais ainda a azul, tá vendo? A azul em relação à vermelha, por exemplo. Vou pegar aqui 3.000 giros. 61 cavalos para 77. É muita diferença, 17 cavalos a mais. O torque aqui, mesma coisa. Então assim, o ganho é muito grande. E lá em alta é a mesma coisa, ó, perdeu mais ainda quando avançou o comando. E aí o que a gente fez? Como ele é totalmente regulável, a gente pegou o melhor torque e aí no ponto de cruzamento aqui nessa faixa que é onde se igualam, né? 4.000, entre 4.000 e 4.400, independente de qual avanço, está bem próximo aqui. A gente pegou o verde, né? Que é o mais alto, mas você pega os valores de avanço do comando
melhor em baixa, melhor no meio e melhor em alta, e faz a sua curva melhor possível. Então é um trabalho bem legal de fazer, e os resultados são bem impressionantes, principalmente quem dirige antes e depois é muito diferente. Por isso que hoje os motores todos têm comando variável, inclusive no escape, que esse aqui não tem. Aí você poderia ter outros efeitos, outros ganhos maiores ainda. Mas bacana, só para mostrar aí. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês o resultado, como que a posição do comando de válvulas altera a pegada da turbina. Lógico, né? Ele altera o enchimento dos cilindros, a eficiência volumétrica do motor, que faz com que o enchimento fique tão melhor que a pegada da turbina melhora muito. Então aqui, ó, tem duas curvas de dinamômetro. Aqui dá para ver no ângulo aqui do sensor de fase que tem uma diferença de 20 graus, ó. Aqui em cima 28 e aqui 8 graus. Então, uma curva para outra, a única diferença é que o comando de admissão está avançado 20 graus. Dá para ver que aqui em verde as duas rotações, aqui em cima em laranja as duas posições do acelerador, e aqui em vermelha a pressão do turbo. Olha só como que... Aí eu alinhei as duas curvas no mesmo ponto para iniciar aqui, tanto que a rotação é a mesma, a pressão é a mesma, é tudo igual. Então elas iniciam junto. Olha como a pegada da turbina é muito mais rápida com essa posição do comando aqui, e isso melhora tanto o enchimento do cilindro que a turbina consegue acelerar mais rápido. O spool da turbina, né? O lag é menor. Então vamos pegar um ponto aqui, por exemplo, 3.000 RPM. Aí 3.000 RPM. Numa curva ele tem 0,14 bar de pressão e na outra já tem 0,27, quase o dobro de pressão de turbo. Aqui mais ainda, 3.500 por exemplo. Em torno de 3.500, né? Porque uma está acelerando tão mais rápido que a outra, que uma já está em 3.500, a outra já está em 3.800. Mas assim, para ter uma ideia, por exemplo, 0,7 contra 0,2. Ou então, se a gente quiser pegar o mesmo ponto, por exemplo, eu vou pegar 3.500 da curva de cima, que ele tem 0,3 de pressão, e 3.500 da curva de baixo, 0,5. Então assim, dá para ver aqui, ó, a pegada da turbina é bem mais rápida, e o wastegate nós não mexemos. Dá para ver aqui que as duas estão reguladas para 0,9. Elas estabilizam aqui na mesma pressão. Então a pegada do turbo é bem mais rápida, o motor fica muito mais ágil. Bem legal esse resultado aí, o comando de válvula fazendo muita diferença também na pegada do turbo.